Se existe um componente absolutamente vital para o funcionamento de um computador, este é a fonte de alimentação. Nesse vídeo aprenderemos como funciona a fonte de alimentação do computador e o que significa potência. Esta é uma fonte de alimentação retirada do gabinete de um computador. O pequeno interruptor vermelho, à direita, em cima do conector do cabo de força, serve para trocar a voltagem, de acordo com os sistemas adotados em diferentes países. Vemos nessa imagem o interior de uma fonte de alimentação. As fontes de alimentação, geralmente chamadas de fontes chaveadas, usam a tecnologia do chaveamento para converter a tensão alternada em tensão contínua, de nível mais baixo. Os níveis típicos de tensões de alimentação são 3,3 volts, 5 volts e 12 volts. A especificação principal de uma fonte de alimentação é o watts. Um watt é um produto da voltagem em volts pela corrente em amperes. A tecnologia da fonte chaveada. Antes de 1980, as fontes de alimentação costumavam ser pesadas e volumosas. Elas usavam transformadores grandes, pesados e enormes capacitores, alguns tão grandes quanto latas de refrigerantes, para converter tensões alternadas de 120 ou 220 volts e 60 Hz em tensões contínuas de 5 e 12 volts. As fontes chaveadas utilizadas hoje são muito menores e mais leves. Elas convertem o sinal de 60 Hz para uma frequência muito mais alta, o que significa mais ciclos por segundo. Essa conversão possibilita que o transformador pequeno e leve na fonte de alimentação baixe a tensão de 110 volts ou 220 em alguns países para a tensão adequada a um determinado componente do computador. O sinal alternado de alta frequência, obtido por uma fonte chaveada, é também mais fácil de retificar e filtrar, se comparado ao sinal original de 60 Hz de rede elétrica, reduzindo as tensões dos componentes eletrônicos do computador. Nesta imagem, você pode ver 3 pequenos transformadores, amarelo no centro. À esquerda estão 2 capacitores cilíndricos. As peças grandes de alumínio são os dissipadores de calor. O dissipador de calor esquerdo possui transistores fixados a ele. Estes são os transistores encarregados de fazer o chaveamento, fornecendo energia de alta frequência aos transformadores. Fixado ao dissipador de calor da direita estão os diodos que retificam os sinais alternados, transformando-os em contínuos. Potência da fonte de alimentação. Uma fonte chaveada de 400 watts não irá necessariamente utilizar mais energia do que uma de 250 watts. Uma fonte maior será necessária se você utilizar todos os slots, conectores de interface, da placa-mãe ou cada compartimento disponível no gabinete do computador. Não é uma boa ideia ter uma fonte de 250 watts se você tiver um total de 250 watts em dispositivos, uma vez que a fonte não deve ter sua capacidade carregada em 100%. Problemas da fonte de alimentação. A fonte de alimentação de um computador é provavelmente o item mais propenso a falhar. Ele aquece e resfria cada vez que é utilizado e recebe um surto de corrente quando o computador é ligado. O ventilador parado é um aviso de falha na fonte de alimentação devido ao subsequente superaquecimento dos componentes. Todos os dispositivos de um PC recebem tensão contínua através da fonte de alimentação. Um problema comum na fonte de alimentação geralmente é percebido através do cheiro de queimado ao desligar o computador. Outro problema é se o ventilador, que é vital, falhar, o que causará um superaquecimento dos componentes da fonte de alimentação. Projetos recentes em servidores da web incluem fontes de alimentação com fonte sobressalente, o que permite uma troca de uma fonte enquanto a outra está em uso. Alguns computadores novos, particularmente aqueles projetados para ser usados como servidores, possuem fontes extras. Isso significa que há 2 ou mais fontes de alimentação no sistema, uma fornecendo energia e a outra atuando como reserva. Encerramos esse vídeo e esperamos que ele venha esclarecer algumas dúvidas dos internautas.